Pedro capítulo 3 e verso 10. Portanto, quem quiser amar a vida e ver dias felizes, referir-se à sua língua do mal e seus lábios da falsidade. Verso 11. Afasta-se do mal e pratique o bem. Afaste-se do mal, desde que ele busque a paz. Veja, isso quer dizer, persiga. Veja isso da Nova Versão Internacional. Ele deve abandonar o mal e ir para o bem, e deve buscar a paz e conquistá-la. Glória a Deus. Uma coisa interessante. Pacificadores. Sabes que uma das armas que os Estados Unidos usou na Segunda Guerra Mundial é chamada de pacificador. Esse é o nome da arma que eles usaram durante a Segunda Guerra Mundial. Uma pacificadora. Sim. Então, Deus dá a paz. Deus dá a paz. Salmos 29, verso 11. O Senhor dará força ao seu povo. O Senhor abençoará o seu povo com paz. Porque Ele é conhecido como Deus da paz. Veja, Ele é conhecido como Deus da paz. Ele diz que o Senhor abençoará o seu povo. Salmos 147, verso 14. Ele dá paz nas suas fronteiras e te sacia com flor do trigo. Veja? Ele dá paz nas tuas fronteiras. Então, Deus reconhece as bordas nacionais. As fronteiras. Algumas pessoas dizem que não devem existir fronteiras, mas Deus reconhece. Está a dizer aí, Ele dá paz nas tuas fronteiras. Certo? Sim. E te sacia com flor do trigo. Então, Deus dá paz. Ele dá paz. Ele dá paz. Veja 1 de Crônicas, capítulo 22 e verso 9. Nesta ocasião em particular, a Bíblia nos diz como é que Davi queria construir para Deus uma casa. Ele queria construir o templo de Deus. E o Senhor disse a ele, não construa. Eu vou te dizer o que fazer. Eu gosto desta mensagem, a maneira que chegou a Davi. É tão significante porque até que você chega a este lugar, você realmente não vê esta parte da história. Ok, vamos ver isso. Ele está falando aqui para Salomão, para seu filho. Então, ele diz a ele o que Deus havia lhe dito. Vamos ler do verso 8. Contudo, a palavra do Senhor veio a mim, advertindo-me: derramaste muito sangue, fizeste grandes guerras. Não construirás um templo ao meu nome, porquanto foste violento demais e derramaste muito sangue humano na terra diante da minha presença. Então, aquilo era importante para Deus, isso é significante. Vamos olhar isso um outro dia. E depois, ele foi dizendo a ele, próximo verso: entretanto, tu gerarás um filho, que será homem de paz, e eu lhe darei paz diante de todos os seus inimigos. Portanto, seu nome será derivado de Shalom, Salomão. Eu darei paz, descanso e segurança a Israel durante o reinado. Isso é incrível. Então, lhe deu esta palavra profética, lhe deu o nome da criança e disse a ele o que ele iria fazer.
Ele diz, um filho lhe será nascido, que será um homem de paz, e eu lhe darei paz dos seus inimigos. Porque o seu nome será Salomão. E eu darei paz e tranquilidade a Israel nos seus dias. Então, Deus pode dar paz? Isso é incrível. Ele dá paz nas suas fronteiras. Ele está a dizer, eu darei paz a Israel nos dias de Salomão. Incrível. Incrível. Certo? Então, a próxima coisa que eu quero que nós olhemos é Deus dizendo ao seu povo, veja, ele está a dizer que eu darei paz, mas ainda assim, ele não apenas o faz, mas ele nos coloca em uma posição onde nós podemos pedir para isso, onde nós podemos convidar isto. Quando nós não vimos, nós pedimos isto. Ok, deixa-me mostrar a vocês alguns versos aqui. Jeremias capítulo 29 e verso número 7. Buscai a paz da cidade para onde vos portei, e orai ao Senhor por ela, porque na paz dela vocês terão paz. Aqui eles foram levados para o exílio. Está a dizer, orem a Deus para isso, orem a Deus para a cidade. Porque na paz da cidade, vocês terão paz. Está a dizer, ore para a cidade. Onde você está? Ore para Deus, para a cidade. Porque na paz da cidade, você terá paz. Então, você quer paz? Ele está a dizer, ore para a cidade. Ore para a cidade. Ok. Vou mostrar a vocês outra coisa. Salmos 122, do verso número 6. Ore para a paz de Jerusalém. Irão prosperar aqueles que te amam. Aqui ele está a dizer, está a falar sobre uma cidade em particular, Jerusalém. Ele está a dizer, orem para a paz da cidade de Jerusalém. Irão prosperar os que me amam. Orem para a paz de Jerusalém. Como você ora para a paz? Como você ora para a paz? Você vai ver isso em um segundo. Vamos continuar lendo. Ore para a paz de Israel. Está a dizer, haja paz dentre as tuas muralhas. Esta é a maneira de orar para a paz. Você ora para a paz ao proclamar a paz. Vês? Oração pela proclamação. Haja paz dentro das tuas muralhas e prosperidade nos seus palácios. Uau! Continue. Em favor dos meus irmãos e companheiros direi, a paz esteja convosco. Por causa da casa do Eterno nosso Deus, buscarei sempre o teu bem. Então, por quê? Por que ele está orando para Jerusalém? Ele está a dizer, por causa da casa do Senhor. Porque a casa do Senhor está em Jerusalém. Ele está a dizer, por causa da casa do Senhor, eu buscarei o seu bem. Orando pela paz de Jerusalém, para que eles prosperem aqueles que me amam. Glória a Deus. Então, eles, por causa da casa do Senhor. Nós precisamos entender a significância disso. Por que você ora para as nações do mundo? Por causa da salvação para todo homem. É isso que a Bíblia nos diz. Por causa da salvação. E sabe, você precisa orar para as igrejas de Cristo em toda a nação. Porque elas são a custódia desta eterna salvação. São eles que Deus responsabiliza para espalharem a sua notícia do seu reino. Lembrem-se, quando você lê em 1 de Timóteo, capítulo 2, do verso 1, vamos ler rapidamente, quero mostrar-vos algo.
Eu exalto-vos, porém, que antes de tudo súplicas, orações, intercessões e ações de graça sejam feitas para todos os homens, para reis e para todos que estão em autoridade, para que tenhamos uma vida pacífica e tranquila em toda piedade e honestidade. Vês? Você tem que orar para eles se você quer paz. E se você fazer, você terá uma vida pacífica e tranquila em toda piedade e honestidade. Mas qual é o propósito? Ele diz, porque isto é bom e agradável aos olhos de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Vês? O propósito é a salvação. É a salvação. Glória a Deus. Então, eu quero que você vá para Juízes capítulo 6. Vês? Proclamando a paz é tão importante, quer seja para uma cidade, para uma nação ou até para um indivíduo. Você vai ver isso agora. Como é que Deus dá a paz? Como é que Deus faz isso? Olha para isso. Eu acabei de dizer a vocês naquela primeira parte, mas vocês vão ver mais. Então, Juízes capítulo 6, e eu quero que você vá para o verso 22. Nesta ocasião, Gideão foi visitado por um anjo do Senhor. E quando ele percebeu que era um anjo, ele ficou com medo. Ele pensou que iria morrer, vês? Porque você não era suposto ver um anjo de Deus, você não era suposto ver Deus, sabe? Isso te mataria, bem? Veja o que a Bíblia está nos dizer que aconteceu aqui. Ele diz, e assim que o Gideão concluiu que realmente vira um anjo de Yahweh, clamou com grande temor, ai de mim, Senhor, meu Deus, eis que vi um anjo de Yahweh face a face. Então o Senhor assegurou-lhe, a paz esteja contigo, não temas, porquanto não morrerás. Vês? Ele proclamou paz sobre Gideão, um homem. Então, algumas vezes, nós não estamos apenas a proclamar a paz apenas sobre uma nação, a cidade, até para os indivíduos. Vê como é que Deus fez isso. Ele diz que paz esteja consigo. Não temas, tu não morrerás. Aleluia. Os sacerdotes também lhes foi ensinado em como dar paz ao povo de Deus. Em Números capítulo 6, do verso 22, eu vou ler para vocês uma longa porção aí, Números. Então o Senhor disse a Moisés, dizendo, fala a Arão e a seus filhos e ordena-lhes assim, abençoareis os filhos de Israel. Vês? Esta é a maneira em você abençoarem os filhos de Israel. Vês? Não esqueçam o que eu estou a ler para vocês. Vocês vão precisar quando começarmos a orar. Está a dizer, diz a Arão e a seus filhos, ordenando-lhes, assim abençoareis os filhos de Israel. Direis a eles, o Senhor eterno os abençoa e os guarde. O Senhor resplandece o seu rosto sobre ti e te agracie. O Eterno revela a ti a sua face e de amor e concede-te paz. Assim eles invocarão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Os abençoarei com quê? Ele é o Deus da paz. Incrível. Certo? O que é que Jesus diz? O que é que Jesus diz? Sabe? Se nós não fizermos o que Jesus diz, como é que nós podemos esperar a promessa para se manifestar? Sabe, há muitos ensinamentos que foram dados na igreja por tantos anos que não foram realmente corretos, mas eram religiosos, soavam bons e por terem soado algo bom e como se fosse algo que Deus gostasse, permaneceram ali, mas não produziu os resultados. Nós iremos ter
Se você quer ter os resultados bíblicos, você precisa fazer da maneira correta. Então, estou a mostrar a vocês o que Jesus diz. Evangelho de Lucas, capítulo 10, e eu estou lendo do verso número 5. Assim que entrardes numa casa, dizei em primeiro lugar, paz seja para esta casa. Dizei em primeiro lugar, paz seja para esta casa. Sabe? Muitos evangelistas vão para uma cidade pregar. Muitos pregadores vão para um país pregar. Vão para uma cidade pregar. Mas esquecem o que Jesus disse. Eles esquecem. Quantas vezes você ouve um evangelista anunciar que a paz esteja sobre esta nação? Eles não dizem isso. Por quê? Porque eles não pensaram que era importante, não passou em suas mentes. Mas se você é um pacificador, então você aprende em como trazer a paz. Porque o nosso Deus é conhecido como Deus da paz mais do que um outro título no Novo Testamento. Ele é chamado de Deus da paz, mais do que é chamado de Deus de amor, mais do que é chamado de Deus de oração, mais do que é chamado de Deus de alguma coisa. Ele é chamado de Deus de paz. Então, quando eu percebi isso, eu fiquei surpreendido. Eu fiz o meu próprio estudo. Eu me surpreendi. Jesus disse, em qualquer casa que entrardes, primeiro diz, paz esteja em essa casa. Sim. É espontâneo para mim, sabe? É isso que acontece comigo. Quando eu entro em uma casa, é espontâneo. Aquilo apenas sai do meu espírito. Eu diz, paz haja sobre esta casa. Aquilo apenas sai do meu espírito. Porque eu sou um homem de paz. Eu carrego paz. Paz. Veja o verso 6. Se morar ali um filho da paz, a vossa paz repousará sobre ela. Aleluia. Se não, ele retornará para vós. Então, quando você está saindo, a sua paz vai com você e eles permanecem no problema deles. Mas se você voltar para lá, você vai voltar com ela de novo. Vês o problema? Lembra-se. Agora, apenas para que você possa registrar. Eu quero que você vá para o verso 1. Vamos ler o verso 1, mesmo livro, mesmo capítulo. Havendo passado estes acontecimentos, o Senhor nomeou outros 72 e os enviou em todos diante dele, em todo lugar onde ele devia ir. E lhes recomendou, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos, rogai, pois, ao Senhor da plantação para que mande obreiros para a sua colheita. Portanto, ide, eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Vês? Não leveis bolsa, nem mochila, nem nenhuma outra coisa, sabe? E por aí fora, essas são as instruções. Eu quero que você observassem o contexto. Quando ele estava lhes enviar para pregar, estavam indo para pregar o reino de Deus. Eles estavam levando o evangelho dele. Suba outra vez, verso 1. Quantos deles? 70. Para onde? Para toda a cidade e lugar onde ele mesmo iria. Sabe, ele alistou 70 lugares em que ele deveria ir para os seus alcances. E ele enviou esses 70 para aqueles lugares adiante dele. E ele disse que quando você entrar em uma casa, você diz, paz esteja sobre essa casa. Está a dizer, a sua paz vai permanecer. Se um filho da paz estiver lá, isso quer dizer alguém que te der boas-vindas, alguém que der boas-vindas, alguém que receber a sua paz. De outra maneira, quando você sair, a sua paz irá consigo. Eu me pergunto quantas vezes a paz voltou com os evangelistas, porque eles nunca proclamaram a paz sobre as pessoas, nunca fizeram isso. Então, depois da cruzada, sabe,
eles terminam tudo, volta ao normal como estava, e você se pergunta por quê. Ou você acabou de sair da cidade, você acabou de sair do lugar e você não proclamou a paz, você proclamou. Eu estou mostrando a vocês coisas práticas que Deus espera que façamos, sabe? Porque está ali, nós acabamos de ler o que ele disse aos filhos de Israel. Para o sacerdote, ele disse: Moisés, eu quero que você diga a Arão e os seus filhos. Ele diz que desta maneira irão abençoar os filhos de Israel. Ou seja, esta é a maneira de fazer isso. Não apenas irão abençoar o que eles escolheram, não. Essa é a maneira de fazer isso. E depois Jesus disse: quando vocês forem, primeiro digam isto. Se nós fizermos o que ele diz, nós teremos o seu resultado. Olha para isso. Em qualquer casa que entrardes, primeiro diz. E quantas escolas bíblicas ensinam isso? Então, da próxima vez que você tiver a oportunidade, você está a chegar naquela cidade, você proclama paz. Por quê? Ele está a dizer porque você tem paz, você carrega paz. Ele está a dizer a sua paz vai permanecer com eles, você carrega paz. Você está representando ele, nós carregamos paz. Então, nós vamos e voltamos, nós vamos com a paz e voltamos com a paz. E ninguém rejeita a paz, porque nós levamos ela, sabe? Porque nós proclamamos ela. Algumas pessoas pensam que isso é sobre religião, mais do que religião. Sabe, da próxima vez você como pastor, você vai visitar, quando você entrar numa casa, você diz: paz haja sobre esta casa. A primeira coisa que você faz: paz. Glória a Deus. Então, quando nós vimos o nosso mundo de cima para baixo, quando nós vimos o nosso mundo com tanto problema, eu me pergunto quantas vezes nós estamos a proclamar paz? Quantas vezes que estamos proclamando a paz na nossa cidade, que estamos a proclamar paz no nosso ambiente, na nossa comunidade? Quantas vezes precisamos proclamar a paz? É isso que ele diz, sabe? Como orar para a paz, é isso que eu estou a mostrar para vocês, para que vocês não digam: oh Deus, oramos para a paz em tal lugar, sabe? É como cura, deixa-me explicar a vocês, é como cura. Você pode orar para a cura e dizer: oh Deus, eu oro para a cura, para as pessoas doentes, eu oro para a cura, para aqueles que estão doentes, eu oro para a cura, sabe? Você pode até estender a sua mão e dizer: eu oro para a cura para essas pessoas, Senhor. Eles podem não ser curados, até que você diga: sejam curados, veja? Você proclama isso. Há uma grande diferença. O Dr. Yong Cho, uma das cartas, ele contou uma história muitos anos atrás. Ele disse que havia convidado um certo pregador dos Estados Unidos para a igreja dele. E sabes, a igreja dele era uma grande congregação no mundo naquele instante. E ele perguntou ao homem, pediu a ele que pregasse, e depois dele pregar, levantou e disse para ele: sabe, você tem que orar para os doentes. E ele disse, aquilo mexeu com ele, e ele não estava certo se podia fazer isso. Então ele disse: eu sabia que se eu anunciasse, ele iria e fazia. Ele disse, pegou o microfone e anunciou às pessoas. Ele disse que ele vai orar para os doentes agora, então vocês podem ser curados. E depois ele disse, o ministro chamou o seu nome, anunciou o nome, e depois ele começou a dizer: o Senhor abençoa vocês com cura hoje, o Senhor abençoe cada um de vocês com seu poder de cura. E depois o Yang Cho disse: eu sabia que se eu não tivesse feito alguma coisa, ninguém deveria ficar curado. Podes ver isso? Porque aquela não é a maneira de orar para os doentes. Então ele estava a dizer que quando ele terminou, ele pegou o microfone e disse: agora ele orou, então a cura está a tomar lugar, sejam curados no nome de Jesus. A cura está acontecendo. Então ele teve que dar a palavra. E muitos milagres.
E o ministro estava tão feliz em ver muitos testemunhos. Mas ele explicou, ele disse, se eu tivesse deixado apenas dessa maneira, não haveria cura. Então, é a mesma maneira com a paz. Nós podemos orar, oh Deus, nos dê paz, oh paz de Deus, oh sobre qualquer coisa, sobre qualquer cidade, oh Senhor, paz, oh paz em Londres, oh não haverá paz daquela maneira. Você precisa proclamar a paz. A oração é pela proclamação. Esta é a maneira que funciona. Aleluia. É a maneira que funciona. Vês? Os discípulos não oraram, oh Deus lhes dá a cura. Não, sim, Jesus não falava assim. Não. Nem nós devemos. Certo? Então, que tal sobre os apóstolos? Uau, eu amo isso. Que tal sobre os apóstolos? Olha, cada carta escrita pelo Paulo, ele proclamou isso. Cada carta. A única em que dificilmente você encontra aquilo da mesma maneira é o livro de Hebreus. É uma das maneiras que muitos pensam que ele não era o autor do livro de Hebreus ou o escritor do livro de Hebreus, mas se olhares no verso 13, no capítulo 13, verso 28, você vai entender aí que ele aplica o mesmo princípio, o Deus da paz. Ele fala do nosso Senhor Jesus Cristo e depois ele continua a proclamar bênçãos desse Deus da paz. Vês? A bênção do Deus da paz é paz. Ok, então vamos olhar para isso. Vamos olhar do primeiro livro, Romanos. Então vá para Romanos capítulo 1 e verso número 7. A todos que estáis em Roma, amados de Deus, convocados para serem santos, graça e paz a vós da parte de Deus nosso Pai. Vês? É uma proclamação. Graça a vocês e paz de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Então, é significante cada uma das suas cartas. Se fores para 1 de Coríntios, capítulo 1, verso número 3. Graça e paz vos seja de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Cada uma das suas cartas. Pedro escreveu também. É a mesma coisa. Deixa-me pegar uma delas para vocês. 1 de Pedro, capítulo 1. Do verso 2. Escolhidos em conformidade com a presença de Deus, pela obra santificadora do Espírito e a expressão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas.
E será um sinal para vocês. Multidão do exército celestial que se juntou ao anjo e louvavam a Deus, entoando glória a Deus no mais alto dos céus e paz na terra às pessoas que recebem a sua graça. Eles entendiam a mente de Deus, eles entendiam a mente de Deus. Então, Deus estende a sua paz agora para a terra. Ele está a dizer, na terra paz, boa vontade para com os homens. Incrível, incrível. Então, Jesus é nascido. Então, Jesus cresce e Jesus manifesta-se. E depois vem que este é o Filho de Deus. Alguns acreditam, alguns duvidam. E era uma vez que ele tinha que ir ao Jerusalém. Ele marcha para Jerusalém. E a multidão das pessoas vem e adivinham o quê? Evangelho de Lucas, capítulo 19. Você vai para o verso 38. Então, eles vieram dizendo, abençoado é o rei que vem no nome do Senhor, paz nos céus e glória nos altos. Eles foram da maneira errada. Eles misturaram tudo. Viram isso? Os anjos, eles dizem que, olá, Deus ama vocês, paz na terra, boa vontade para com os homens. O homem deveria ter dado boas-vindas à paz. A paz deles estava bem diante deles. Ele é a nossa paz, que fez os dois um e quebrou a diferença entre nós. Eles não viram isso. Eles não viram isso. Eles disseram paz no céu. Como se houvesse problema no céu. Com certeza eles já teriam sabido sobre a rebelião, então achavam que ainda tinha luta nos céus. Então estão a dizer paz nos céus. Do que é que estão falando? Talvez é parte do que ofendeu os líderes judeus quando ouviram aquelas pessoas gritando paz e disseram a Jesus, diga a eles para calarem. E Jesus disse, se eu lhes pedir que calem, as pedras começarão a clamar. Glória a Deus. Então não vamos misturar como eles fizeram nos dias bíblicos. Glória a Deus. Vamos orar agora. Sabe? E nós vamos falar palavras de paz, proclamar paz. Proclamar paz sobre as nações, proclamar paz. Proclame paz sobre o seu país. Proclame paz. Proclame paz na sua cidade. Proclame paz.